minutinho. A galera vai falar sobre o Pablo Marçal ter perdido as eleições em São Paulo. Por que ele perdeu? Porque ele tinha eleição ganha. Só fazer um teste de áudio aqui. Áudio ok, imagem ok, certinho. Então, vamos dar uma olhada no que ele fala aqui. Notícias de última hora. Duracell dura mais, muito mais. Sobre a eleição de São Paulo. Para mim foi um resultado extraordinário. Entramos aí no dia 25/5 nessa disputa. Já estavam todos fechados desde outubro do ano passado, né? Todas as campanhas. E quando a gente entrou com 5% das intenções de voto. E hoje a gente completou com um resultado espetacular de 28,14%. Com 99% das urnas apuradas, a gente termina a eleição com praticamente 1/3 do eleitorado do maior colégio eleitoral do Brasil. Foram 1,7 milhão de indignados em São Paulo e eu quero que todos vocês levantem a cabeça porque o voto que vocês depositaram nunca vai ser jogado fora. Eu vou carregar esse voto. E por que eu estou falando que isso foi extraordinário? Zero de dinheiro público, nunca ninguém chegou tão longe sem fazer Esse negócio do dinheiro público. Ele realmente não usou dinheiro público e ele tinha eleição ganha em certo momento. Só que houve muitos debates e com o tempo ele demonstrou muito sentimento e demonstrou ser uma pessoa mais comum do que achavam que ele era. E também teve um momento que ele parou de falar, porque estavam gostando de escutar. Porque ele falava algo que estava agradando muito, que era aqueles negócios de emprego, de construção, de empresariado. E chegou uma hora ele ficava mais atacando os outros candidatos. E as pessoas não gostam, uma coisa que ninguém gosta, de pessoa que fala muito mal de outras pessoas. E chegou uma hora ele só fazia isso. Aí não foi só por isso. Daqui a pouco eu vou falar mais. uma campanha sem esse dinheiro público, sem padrinho político, sem tempo de TV, sem máquina municipal, estadual, federal, sem apoio de grandes lideranças políticas. Ao contrário, né, os 4 principais candidatos com mais de 100 milhões de reais me trituraram em televisão, rádio e internet. E além disso eu tive todas as minhas redes sociais derrubadas. Para mim uma decisão completamente desproporcional, mais de 20 milhões de seguidores. Mas eu entendo, também tive a segunda conta derrubada, apesar dela não estar demonstrando perigo, porque pelo episódio a própria Meta derrubou a postagem e eu não insisti em descobrir nada. Assim como a própria Meta também falou da outra vez que não tinha justificativa pelas políticas da rede social, a primeira ter sido derrubada. Mesmo assim, fomos lá e abrimos uma terceira conta em 3 horas e meia, 1,1 milhão de pessoas começaram a seguir e foi derrubada também. E a gente não desistiu. Então, a vitória eu dedico a esse resultado da vitória da esperança. Parabéns ao Ricardo, né, por conseguir a maioria dos votos. Essa maioria é 1% a mais do que o nosso, o eleitorado. Parabéns ao Boles, porque a diferença... Uma coisa que impressiona. O cara que tinha menos condição de ganhar mais votos, ganha mais votos. É umas coisas um pouco estranhas, assim, um pouco estranhas, né? O nosso voto, pelo que eu sei, não sei se eu tô errado, mas o nosso voto, o voto no Brasil é secreto. Você não consegue saber em quem outras pessoas votou. E também não pode usar o celular na hora de votar. Que você não pode registrar o teu voto. Umas coisas meio estranhas acontecem no Brasil, meio estranha. Meio estranha. Eu acho que o voto deveria ser público. Isso é opinião minha. Eu acho que o voto de todo mundo no Brasil deveria ser público. Onde você pode descobrir pela internet em quem você votou.
Nem que você pudesse descobrir só em quem você votou, ou até mesmo registrar o teu voto. Talvez saber o voto de outra pessoa, talvez isso não precisasse. Mas você saber, poder registrar o teu voto com o celular deveria ser permitido, e não é. Se você quiser usar o celular dentro, lá na hora de votar, você não pode. Algo que é estranho, por quê, né? Pra quê eles não podem? E também, se eu esquecer, digamos que eu esqueça em quem eu votei em eleição lá de 5 anos atrás, ou do ano passado, de alguma eleição, eu esqueça em quem eu votei. Se eu quiser relembrar, não tem como eu procurar lá na internet e achar. Entre eu e ele ficou 0,93%. Acho que ele deve ter tomado um susto ali na Zona Leste. Foi bem forte. Um abraço aí para a Zona Norte, para a Zona Leste, Oeste, principalmente do Sul. A Zona Sul, onde muitas pessoas viraram voto ali para a gente. E a gente recebeu um pouco mais de 7 milhões de reais de doação, contra só desses dois candidatos, com dinheiro público, eles tiveram mais de 100 milhões de reais. Então, você imagina, 7 milhões de doação contra 100 milhões. Uma coisa que também contribuiu para o Pablo Marçal perder votos foi ele ter pedido Pix. Ter pedido Pix, doações, ajudaria ele na campanha, mas também fez ele perder votos de algumas pessoas que iriam votar nele só porque viam nele o Elon Musk brasileiro. Era como se ele fosse o Elon Musk brasileiro. Cara rico, com fazenda, com carro, com empresas. Diz que fatura muito e tem um lucro grande. Um cara, como ele mesmo fala, bem sucedido. De repente pedir Pix. Tipo, ele já se orgulhava por não usar dinheiro público. De repente pedindo Pix. Muita gente iria votar nele só por ele ser rico. Você pensa, pô, um cara rico entrando na política. É diferente, eu vou votar nesse cara. De repente, esse mesmo cara rico começa a pedir Pix. Pix, geralmente, na maioria dos casos, quem pede Pix é a pessoa que está precisando de dinheiro para algo. Pessoas necessitadas pedem Pix, na maioria das vezes. Quem tem muito dinheiro não pede Pix. Bom, De dinheiro público é um negócio fora tudo que eu já falei. Inclusive, eu quero agradecer a todas as pessoas que doaram. A maior parte dos doadores, né, vieram de outras cidades. O brasileiro, ele acredita no que eu carrego. E eu não vou desistir disso nunca. Então foi uma honra, né, defender a vontade de vocês. E eu prometo ser combativo na política brasileira nos próximos 12 anos. Esse é o tempo que eu decidi no meu coração em servir a política. E sou alguém que não depende disso, mas para o futuro que eu espero do Brasil, eu preciso entrar nisso para que a gente possa mudar a mentalidade das pessoas. ó a cara daquele maluco que tá atrás lá do Pablo Marçal. O cara que tá na equipe do Pablo Marçal lá, atrás do Pablo, olhando lá. Teve umas coisas na eleição que parecia que pessoas que não eram amigas, que não estavam do lado do Pablo Marçal, estavam na equipe dele. Porque ele vinha com umas histórias, com uns negócios ali que alguém deveria estar incentivando ele a ter aquele comportamento. E era já para fazer perder. Exemplo disso é aquele cara que deu soco. O agente dele lá, o nome do cara, o Soquinho. Conhecido como Soquinho, quebrado. Ele deu o soquinho na cara do outro cara lá, sangrou o cara. Por nada. E umas coisas que o Pablo Marçal veio dizendo, que nem uma hora teve umas horas que ele disse que se ele perdesse a eleição em São Paulo, talvez fosse um livramento. É isso mesmo que ele está dizendo agora, que ele tinha 5% de aprovação, essa aprovação subiu para 20%. É como se alguém estivesse confortando ele, já preparando ele para perder. Já estavam preparando ele para perder antes já, querendo dizer que era um livramento, que se ele perdesse era um livramento. Então,
tinha pessoas na equipe dele ali que estavam ali querendo que ele perdesse. Talvez ganhando para atrapalhar ele perder. As principais pesquisas, né, nos últimos dias e horas, eu estava entre 22% e 26%, e na apuração a gente alcançou um resultado maior. Então a gente cresceu nessas últimas horas aí para 22,14% e eu estou muito feliz por isso. 28. Ó, o que ele falou ali? O que eu estou dizendo se comprova. O que eu estou dizendo se comprova pelo motivo. Teve lá um laudo que ele apresentou, um laudo falso. Ele disse que enviaram para ele não confirmou se era verdadeiro. Ele não confirmou se era verdadeiro e postou. Então, a equipe dele parece que estava, em vez de ajudando, ele estava atrapalhando ele. Porque ele fazia coisas num debate que era só atacar, falar muita coisa atacando outros candidatos. E a equipe dele, em vez de falar para ele se acalmar, para ele ser mais calmo, não incentivar esse tipo de comportamento, não mandar laudo falso para ele, acabou que não ajudou ele. Essas atitudes que ele teve não ajudou ele. 14, isso. Então, parabéns aos vereadores eleitos. Alguns amigos aí foram eleitos, estou muito feliz por isso. Vou apoiar, a partir desse exato momento, todos os candidatos a prefeito que estão lutando contra o comunismo no Brasil. Apesar de ser piada para alguns, para mim não é. Essa praga que veio para a América Latina depois da Segunda Guerra Mundial. Contem com o meu apoio. Eu quero lutar pelo um Brasil melhor. Eu vi que eu consegui ajudar a impulsionar um candidato ali em Goiânia de última hora. Eu gravei um vídeo que eu senti no coração de mandar para ele. Ele acabou em primeiro. A Cristina em Curitiba também, ela conseguiu ir para o segundo turno. Agora eu vou dar uma acelerada em alguns candidatos que precisam de ajuda para a gente ter essa vitória aí. E tomara que o Ricardo leve em consideração algumas das nossas propostas, porque afinal de contas o eleitorado dele é exatamente o tamanho do meu eleitorado aqui em São Paulo. Então, espero que ele leve em consideração por isso. Aos meus eleitores, não baixe a cabeça. Fizemos a campanha mais extraordinária da história política recente aí do Brasil. E não sei se vocês viram, muita gente se levantando contra. Eu acho, na minha opinião, ele perdeu também muitos votos por causa de não ser tão calmo. Ele tinha que ser mais calmo, falar mais sobre aquele negócio de empresariado, aquele negócio de emprego. E também não tentar ser humilde, que ele tentou ser humilde e isso só atrapalhou ele. Ele é o cara rico. Ele estava com a imagem do cara rico entrando na política. O cara rico entrando na política. Diferente de todos os outros, que são pobres e entram na política para ficar rico. Isso é o normal no Brasil. É coisa de costume no Brasil. Um pobre entrar na política para ficar rico. Isso é algo comum no Brasil. Ele era aquele cara rico entrando na política, algo que nunca acontece no Brasil. Muito difícil acontecer. De repente ele quis trazer humildade, coisa que não era o que traria votos para ele. Traria mais votos se ele chegasse, talvez com uma roupa de ouro ali, mostrando, jogando dinheiro para cima, igual se fosse o Silvio Santos. Por conta de ciúmes, né, do dinheiro público. Muita gente se levantando contra por conta de ciúme eleitoral, outras pessoas levantando por conta espiritual. Então foram muitos ataques e eu não consigo esconder minha alegria em ver tanta gente, né? É tão difícil ganhar um voto na urna, vocês não têm noção, quem nunca se candidatou. As pessoas, elas não fazem noção do que é você tomar 10 mil votos. 10 mil votos é um fim de... As pessoas falam tanto de humildade e dizem que isso é bom, falam que eu elogio muito a humildade, mas com atitudes, na hora da atitude mesmo, a pessoa quer estar mais perto daquele cara que é rico, que é cheio da grana. A pessoa não quer estar perto daquele cara que seria o humilde, mas o humilde acaba sendo mais pobre. Então que ele foi descalço, votar, ele querendo ser mais... Ele se tornou uma pessoa muito comum.
demonstrou muito sentimento, demonstrou ser uma pessoa mais normal do que ele deveria, que as pessoas acreditavam que ele era, uma pessoa diferente. Ele foi muito sentimental, demonstrou muito ódio umas horas, xingava muito. De mundo. Eu, para deputado federal, tive 243 mil votos e falei para todos eles, eu vou carregar isso aqui. Então, da minha parte, eu não vou desistir e quero deixar bem claro que o Brasil vai se tornar a nação mais próspera da Terra até 2050. Eu fui o primeiro brasileiro a ver isso. Ó, isso que ele tá falando, a nação mais próspera da Terra, essas coisas assim. Para ele edificar isso que ele tá falando, para ele colocar um alicerce, uma base forte para suportar essas palavras que ele tá falando. Não seria com atitudes de indo votar descalço. Seria com atitude de rico mesmo, de dinheiro, extravagante. Ele tinha que ser mais excêntrico. Eu acredito que ele teria ganhado se ele tivesse mostrado algo diferente do que ele mostrou. Que conforme os debates avançavam, conforme o tempo passava, ele demonstrou muita normalidade, muita não ser aquilo que as pessoas estavam vendo nele. Que era, como eu disse, o Elon Musk brasileiro. Um cara cheio da grana, que chegava esbanjando, podia estar ajudando as pessoas ali para os outros ver, demonstrando ali que tem muito dinheiro mesmo. De repente ele pediu Pix e também demonstrou muito ódio ali, muito estresse nos momentos ali. Ele podia ser mais calmo. Para falar, ele já E fala. eu vou investir. Por mais que eu não tenha virado funcionário público na data de hoje, eu vou servir do mesmo jeito. Eu vou estimular pessoas boas a irem para a política. Aprendi muita coisa nessa disputa eleitoral. Aprendi muitas coisas que me... Isso que ele fala da nação mais próspera da Terra, igual eu estava falando, as pessoas viam ele, muita gente viu ele como sendo um cara tipo um salvador, como se ele não fosse um simples humano, como se ele fosse alguém especial, diferente de um simples pessoa como um humano qualquer, como se fosse algo diferente, sabe, um nível elevado. Conforme o debate foi passando, foram vendo que ele foi muito humano. Ele demonstrou muita humanidade. E o humano, ele tem os seus defeitos. Então ele demonstrou muita humanidade, quis demonstrar humildade, coisa que não brasileiro aqui eles falam sobre humilde, mas é com a boca, nas atitudes. O cara acaba bajulando, dando mais valor pro cara que é o cheio da grana. E no caso, não sei se tem a ver com humildade, o cara ser cheio da grana. Quiser amadurecer como pessoa, como cidadão. E São Paulo perdeu a única oportunidade de me ver prefeito dessa cidade. Meu coração estava 100% entregue a isso. Eu sei que não tem nada a ver, mas infelizmente, no Brasil, a humildade é associada à pobreza. A humildade acaba sendo associada à pobreza, mas isso é só no Brasil. Tem como você ser humilde e ser rico. Mas infelizmente não é isso que as pessoas querem. As pessoas não querem um cara humilde. O cara quer um cara que ajude, que dê dinheiro mesmo que ele demonstre ser superior. Porque às vezes a pessoa até gosta do cara demonstrar superioridade. Mas confesso que a vontade do povo nas urnas, ela prevalece. Eu sei de muitas pessoas que estão querendo construir aí algumas teorias, mas eu respeito a vontade do povo. E a gente chegou de última hora. Que Deus abençoe a nossa cidade de São Paulo, o Brasil e o povo brasileiro. Eu acredito de verdade no Brasil e no brasileiro. E para finalizar, eu combati o bom combate, percorri a carreira, guardei a fé. E 2026 está logo ali. O senhor disse que você Como eu disse. espera que o Ricardo Nunes considere algumas das suas propostas. Isso pode ser lido como uma sinalização de eventual Você vai apoio? apoiar ele? Essa eleição abateu muito ele. Deu pra ver que ele não foi bom pra ele. Ele se cercou de pessoas ruins.
teve pessoas ruins, até mesmo infiltradas ali no grupo dele, porque muita coisa ali aconteceu e não parece que estavam ajudando ele. Estavam incentivando, às vezes, o comportamento mais ruim que ele estava tendo nos debates. As coisas boas, eles não estavam incentivando ele. A melhor coisa que ele falou foi sobre o emprego, sobre o empresarial, sobre esse negócio de próspera da terra, sobre ele ser um cara bem sucedido. Aí, de repente, ele estragou pedindo Pix, estragou demonstrando muito sentimento, estragou acusando muito outros candidatos. Ele devia focar mais em si mesmo do que em atacar os outros candidatos. E deu para ver aí que a equipe dele, né, teve aqueles momentos lá, aquele suco e coisa e tal. No segundo turno? Então, vai depender do que ele falar sobre as propostas. Tá nítido, né, que ele pegou muito pesado com a minha pessoa, foi muito injusto comigo. As pessoas viam ele, como eu falei, como se ele tivesse uma superioridade, como se fosse mesmo superior. E de repente ele mesmo derrubou essa superioridade dele. Ele quis ser mais humilde e se abaixou. Demonstrou sentimentos, demonstrou coisas ali que ele mesmo fala, né? Emocional. Agora ele tá calmo ali, ó, dá pra ver, ó. Ele até tá meio com um semblante meio triste, pô. Aconteceu isso, né, cara? Agora, dá pra ver que ele se esforçou muito pra ganhar. Esse que é o problema, ele se esforçou demais. Não deveria ter se Eu esforçado entendo que é tanto. coisa de marqueteiro isso. Eu não sou homem de carregar mágoa, de carregar raiva. Eu fui por tudo ou nada com todos eles, né, pela desproporcionalidade da... É isso que eu quis dizer, ele foi por tudo ou nada. Ele se esforçou demais, foi por tudo ou nada. E não precisava. Ele tinha que ficar calmo, ficar na dele. E não ter se emocionado igual ele se emocionou, xingar tanto. do que eles fizeram comigo. Leia-se aí principalmente tanto o bom... Tinha que manter a imagem que ele lutou para ter. Ele foi e fez um vídeo com o Renato Cariani, onde ele lutou para ter uma imagem, que todos conhecessem ele pela imagem. Um cara muito rico, um cara dono de empresa, um cara com muito sucesso em fazendas e tal, dono de vários aviões, que ter avião não é barato. Então ele teve essa imagem de um cara muito rico, mostrando o carrão, tudo. E de repente, ele não podia ter pedido aquele Pix que ele pediu. Disse que ele precisava do Pix. Já aí as pessoas começam a pensar, o cara tá quebrado, o cara tá quebrado. E às vezes pode estar mesmo, a gente não sabe. Mas não acho que ele esteja quebrado, mas eu acho que ele não deveria ter pedido o Pix. Porque não combina. Não combina com uma pessoa que você pensa que é muito rica, de repente pedir Pix. Você pensa, pô, ele ainda nem começou, já tá pedindo dinheiro. Bolos como o próprio Ricardo. Mas pelo bem comum, ele entendendo, né, sobre... Ele já sabe que da minha parte eu não preciso de cargo, eu não preciso de absolutamente nada disso. Então, colocar a educação financeira nas escolas, colocar a empresarização para rodar, né, porque o empreendedorismo liberta, fazer as escolas da cidade de São Paulo se transformar em escolas olímpicas. Se ele considerar isso, a gente pode conversar numa boa. O senhor já entrou em contato com ele? Eu mandei uma mensagem para ele dando os parabéns. Para ele, Respondeu tudo, Pablo? Eu não vi a mensagem. E o seu futuro, Pablo? Meu futuro é o seguinte, eu sou servo do povo. Se fosse para ser, tem gente que, cada um cria uma teoria, né? O Marçal quer poder que ele não tem. Todo poder que um político tem, eu tenho. E se eu não tiver, eu posso patrocinar um político, né? Eu que sou um homem bem sucedido, o que eu quero é fazer pessoas boas entrarem na política. Ele tinha uma imagem como ele falou, de cara muito poder, bem sucedido. Só que muita gente via ele como alguém realmente superior mesmo. E aí ele veio com essa de humildade aí, de sei lá. Política. Então, foi o resultado mais extraordinário que eu, desde pequeno,
assistindo política, consegui ver até hoje. Marçal, Eu poderia ter colocado meu dinheiro e ter um resultado talvez maior, né? Mas eu me propus a não envolver meu dinheiro em nenhuma empresa. Ó, que ele falou, não envolver meu dinheiro. Não era o que as pessoas esperavam dele. As pessoas esperavam que o cara rico estaria entrando para mudar o jogo. O cara tem dinheiro, o cara tem poder, ele é superior, tem uma super inteligência. Por causa que ele fala as coisas, dá conselho, né, emocional e tal. Diz que ensina as pessoas a prosperar. Ou seja, era como se fosse uma divindade ali, um ser ali. Um alienígena tomou um corpo de um humano e tá ali. O que eu quero dizer é que ele tinha uma superioridade. E aí ele pegou e foi com a ideia dele de ser humilde. Ele demonstrou ser um humano qualquer. Não qualquer, mas um humano. Porque... Bom, vamos continuar aqui. Todas as pessoas que falaram que eu coloquei, que está com essa tese aí de abuso de poder econômico, é mentira, porque eu não coloquei mesmo. Eu fui até o final honrando essa palavra. Não entrei na disputa para vencer a qualquer custo. Eu dei meu melhor, dei meu coração. Se vocês puderem pelo menos pôr uma notinha lá dos 80 quilômetros que eu fui a pé também, pelo povo, eu acho que depois da guerra, apesar de alguns de vocês não concordarem comigo, eu acho que vale a pena vocês falarem. Que o que eu vi de esperança de gente saindo de casa 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, aquilo, sem eu avisar, tá? Se eu tivesse avisado com antecedência, talvez eu até tomaria um tiro aí no meio da rua. Mas eu vi nas pessoas esse olhar. E eu quero mais uma vez repetir para todo mundo que está assistindo. Não baixe a cabeça. Eu não vou desistir do Brasil. Eu não vou me preocupar com perseguição também. Foi muito feliz, né, de pessoas não conseguirem levantar um A contra empresa nenhuma minha, que a gente anda muito correto com as nossas coisas. Não, eu votaria, se eu morasse lá em São Paulo, eu votaria iria votar no Pablo, mas é como eu disse, ele começou muito bem, começou com a eleição ganha mesmo, tava ganha a eleição. Aí ele demonstrou, acabou demonstrando ser muito, muito humano mesmo, muita pessoa, sabe? Não que ele seja como um humano qualquer, mas ele é um cara bom. Eu curti as ideias dele, tá? Curti, não sei se falo que curto, se gosto. Ele é um cara legal. Ele é um cara legal, só que infelizmente ele tinha que decidir. Ou ele tá acima, superior, ou ele tá abaixo. E não ter pedido Pix. Eu acho que umas coisas que foi relevante foi ter pedido Pix, ter demonstrado muito ataque nos outros candidatos. Ele atacou muito. E isso aí é umas coisas assim que é que nem eu falei. A pessoa não... Muitos aí eles querem alguém que seja, digamos assim, de alguma forma superior. E eles enxergavam isso no Pablo Marçal. Só que daí ele demonstrou que não era tão diferente assim. Ele é uma pessoa aí. Então, acabou que o cara que deveria, sei lá, ninguém ia votar, votaram nele. Era o Nunes, já estava esquecido já. Daí votaram nele mesmo. Eu fiquei muito feliz também de todos os ataques, foi um aprendizado absurdo. Com certeza, numa próxima eleição, eu vou ter um comportamento completamente diferente, porque o amadurecimento gera isso. O Pablo Marçal, ele é um cara gente boa. Mas, infelizmente, ele Medo e tudo mais. Durante tem que decidir mais. Se ele minutos, muita gente falando aqui. tem que manter aquela superioridade, aquele negócio que ele lutou para ter. Ele falou que não ia colocar dinheiro dele ou da empresa na eleição. E isso aí as pessoas não querem. As pessoas não querem. As pessoas não querem alguém que vai usar só o dinheiro do povo.
pessoal queria um cara que chegasse, com o Elon Musk, gastasse bilhões do bolso dele, ajudasse todo mundo, salvasse todo mundo. Perfeito, um cara perfeito. Sem erro, sem defeito. Chegasse e salvasse o Brasil, depois saísse salvando o mundo, parando com a guerra. Todas as coisas que aconteceram até agora, mais de 200 processos para muita gente via no Pablo como se ele fosse perfeito, como se ele tivesse ali, como dizia o Olavo de Carvalho, porque ele realmente, olha, ele tá ao vivo aqui, ó, 1.400 pessoas assistindo ele. Eu já troquei as gravatas por algo mais moderno. Agora é a vez do seu negócio. E tudo mais. Durante, aí, claro, não rolou o debate, o que rolou foi uma entrevista com Guilherme Boulos na rádio. E aí, nessa entrevista, ele acabou... Então, como eu disse, as pessoas estavam vendo no Pablo Marçal, porque ele tentou levantar morto, ele tentou levantar cadeirante, tentou fazer a pessoa que não anda ali, que tá de cadeira de roda, sair andando, tentou ressuscitar um morto. Isso é coisa que ele mesmo fala, ele mesmo disse. E daí ele ali e tal, rico, poderoso e tal, as pessoas estavam vendo nele como se ele fosse algum ser mítico ali, místico, saiu de algum, sei lá, de algum filme, de algum lugar. Então, como as pessoas foram vendo, ele era uma pessoa comum, não tão comum, ele tem as suas, né, o seu valor especial, ele é um cara, como eu falei, um cara legal, mas foram vendo que ele não é tão diferente assim das outras pessoas, e aí foi perdendo seu interesse de votar nele. Aí de repente ele pediu Pix, também foi uma coisa, pô, um cara rico, bem sucedido, como ele mesmo fala, pedindo Pix. Pessoal, muita gente tem raiva de quem pede Pix, pra falar a verdade. Porque geralmente quem pede Pix é a pessoa, igual eu falei, a pessoa que tá precisando de dinheiro. A pessoa tá precisando de alguma coisa. Igual teve um tempo atrás, um youtuber, 8 minutos, ele muita acabou gente falindo e passando fome. Ele fez um vídeo falando sobre isso, tava passando Imagino fome. que você deve estar Muita chateado gente com o que mandou aconteceu Pix nas pra urnas no ele, pra domingo. ajudar ele. Porque ele tava passando fome. E... tipo, mano, a gente manda Pix pra quem tá precisando, sabe? Passando fome, necessitado. De repente o Pablo Marçal pediu Pix. Pô, velho. A sua excepcional noite. Pra fazer a campanha, velho. Você pensa, mano, fazer a campanha. É tão caro assim fazer uma campanha, mano. Não dá pra usar... Salve, meus queridos. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Sei lá, mano. Daí eu não sei. Eu acho que o Pix, mais aquela insistência dele de xingar outros candidatos. Salve, meus queridos. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje ó, Renato Cariano, é um conteúdo enriquecedor, ó, motivador. Invadimos as empresas do Pablo Marçal, Renato Cariano. Então, o cara que mostrou a empresa, mostrou carro, mostrou um monte de coisa, de repente pediu Pix. Um cara assim que parecia ser o, sei lá, igual eu falei, como se tivesse algum superpoder. De repente chega lá e sobre a eleição de São Paulo. Para mim foi um resultado extraordinário. Ele toma uma cadeirada, ele achou que seria legal dizer que a cadeirada machucou ele, que isso ficaria bom pra ele, mas não ficou, é igual eu falei, as pessoas 8 minutos, muita que estavam gente na falando equipe aqui. dele, em vez de estar ajudando ele, olha, vai explicar o lado médico aqui, ó. Sabia que o Banco BV é especialista em financiamento de veículos no Brasil? Seja moto, carro ou caminhão. A defesa de Pablo Marçal, do PRTB. As pessoas que eram para estar ajudando o Pablo Marçal pareciam que estavam atrapalhando ele. E devia ter alguém ali aconselhando ele errado. Exemplo, quando ele vai no debate, fica acusando outros candidatos ali, dizendo que vai prender, que vai isso, que aquilo. Em vez de alguém aconselhar ele, dizer, não fale essas coisas, vai com calma. Fale de você, fale dos teus projetos, empresariado. Tenta não tocar nesses assuntos. Não, parecia que estavam incentivando, dizendo, vai lá, xinga mesmo, diz que vai prender. Diz que vai. Parecia que estavam incentivando ele a ter esse comportamento. E esse negócio do laudo, aquele cara dando suco,
É assim, como se tivessem realmente infiltrados na equipe dele para destruir a campanha dele. Porque as coisas que aconteciam de ruim, ele tomou uma cadeirada já, ficou quebrado, com as costelas quebradas, braço quebrado, não sei o que, machucado. As pessoas achavam que ele era um herói ali, com poder. Ia pegar, tomar a cadeirada, a cadeira ia entortar e ele ia ficar dando risada. O Adatena ia dar 10, 20 cadeiradas na cabeça dele, a cadeira ia amassar tudo e ele ia estar inteiro, intacto. As pessoas foram vendo que ele era uma pessoa muito mais normal do que eles esperavam. E alegou que a divulgação do laudo médico falso, associando o candidato Guilherme Boulos, do PSOL, a um suposto uso de cocaína, foi uso do direito à livre manifestação do pensamento. Então, vamos chamar a repórter Sabrina Pires, que acompanha o caso e tem os detalhes ao vivo. Boa noite, Sabrina. Oi, Luciana, boa noite a você, boa noite a todos. Essa argumentação feita pelos advogados de Pablo Marçal foi feita por escrito diante de uma intimação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. E o STF entrou nessa história porque foi feita a divulgação desse laudo falso no perfil de Pablo Marçal no X, bloqueado até então aqui no Brasil. O candidato derrotado do PRTB disse o seguinte, que esse perfil e essa divulgação foi feita por alguém da equipe dele lá em Portugal, onde a plataforma X está liberada. De qualquer maneira, os advogados de Marçal argumentaram da seguinte forma para o STF. Disseram que o influenciador digital apenas divulgou esse documento, que não foi ele nem que produziu, nem que manipulou o conteúdo e que ele apenas exerceu o direito à livre manifestação. A Justiça, em outras ocasiões, já se manifestou em situações semelhantes, dizendo que liberdade de expressão não tem nada a ver com impunidade para agressão e nem com a imunidade para divulgação de notícia falsa. Bom, o Supremo Tribunal Federal confirmou que recebeu a resposta de Pablo Marçal e ainda vai ser avaliada, mas o caso está sob sigilo. E também uma outra informação é que a Polícia Civil, que certificou que esse laudo falso contra o candidato Guilherme Boulos, agora passou o caso para a Justiça Eleitoral, que já apura uma notícia-crime feita por Guilherme Boulos contra Pablo Marçal, e que foi justamente essa notícia-crime que terminou resultando no bloqueio das redes sociais do candidato derrotado Pablo Marçal no sábado por 48 horas. Então, essa situação de momento e agora o que se espera é a manifestação do STF para saber como esse caso será indicado. Voltamos ao Jornal da Gazeta. Teve esse laudo falso aí, como a moça falou ali, a mulher falou ali. Alguém da equipe dele pegou o laudo, mandou para ele postou, ou da equipe dele já postou, não sei como é que foi. Nitidamente a equipe dele não estava ajudando ele. Ele não estava ali com pessoas que deveriam ajudar ele a ganhar. Estavam ali com pessoas que estavam ajudando ele a perder. Falando, deviam estar incentivando ele, aqueles comportamentos que ele tinha. Em vez de ele demonstrar calma, às vezes ele demonstrava, sei lá, algum tipo de raiva em que ele ia atacar outro jogador, que ele prendia. Outro jogador, eu falei. Eu tô jogando muito videogame. Outra pessoa, né? Falei jogador, tô no RPG agora. Esse negócio e várias coisas aí. O negócio do soco, né? O negócio do laudo falso. Então o soco atrapalhou ele. O cara da equipe dele deu um soco. Outro cara da equipe dele põe um laudo falso. Outro cara da equipe dele lá, de certo, ficava aconselhando ele a atacar outros candidatos. De repente ele pede Pix. E sei lá, mano. Foi indo várias coisas e... Estúdio. Sabrina Pires, obrigado por suas informações. Eu vou ficando por aqui.
com esse react. Eu quero dizer que, muita gente falando. Para o Pablo Marçal, caso um dia ele veja esse react, dizer para ele, ó, Pablo Marçal, você é um cara, Pablo Marçal, você é um cara gente boa, um cara legal, mas tem que cuidar mais com as pessoas que estão perto de você, que estão em volta de você, porque teve coisas ali que foi muito suspeita, mano, muito suspeita mesmo, que você tá com uma equipe aí, que deveria estar te ajudando, tá atrapalhando. Um cara lá dá um soco no outro, e arruma um laudo falso, alguém te arruma um laudo falso para você postar, de repente se fala de outros candidatos, e alguém, em vez de te dizer para não fazer isso, alguém da tua equipe que está do teu lado dizer não, seja mais calmo, tente falar mais sobre seus projetos, falar sobre outros, tirar o valor do outros, não é só isso. Tem que falar um pouco mal dos outros, tem que falar, na campanha é assim, mas não muito. Tem que priorizar falar bem de si mesmo, depois falar mal do outro. Pablo Marçal muitas horas atacava outros e esquecia de falar aquelas coisas que às vezes tinha que ficar repetindo, que era melhor repetir uma coisa boa do que ficar falando algo ruim, que é falar sobre o empresariado, o emprego, aquele negócio da nação mais próspera e tal. Essas coisas aí estavam indo muito bem. Aí chegou a parte dos ataques a outros candidatos, não foi legal. O negócio do laudo, o negócio do soco, o negócio de mostrar humildade e pedir pix. Ah, não vou usar o meu dinheiro, vou pedir pix. Tem que saber, quem pede pix é quem está precisando de dinheiro. No caso, muita gente ia votar no Pablo Marçal, muita gente votaria no Pablo Marçal por ele ser muito rico. E a pessoa pedir pix tira ela dessa posição de ser muito rico. Digamos que o Pablo Marçal, tudo aquele vídeo que ele fez com o Cariani, mostrando empresa, mostrando fazenda, mostrando as coisas que ele tem, e a gente tendo a imagem dele como um Elon Musk brasileiro, tudo isso vai por água abaixo, se destrói tudo isso com ele pedindo pix. Ele pedindo pix, ele se coloca no mesmo lugar que outras pessoas que pedem pix, que são todas pessoas necessitadas, passando dificuldade, algum problema na vida que ela precisa do pix, ou para abrir um negócio, para poder prosperar, ou para comprar comida até mesmo. Então ele ter pedido pix foi vários erros, aí não foi um erro que fez ele perder a eleição. Foi o erro do pix, foi o erro de acusar outros candidatos. Tem que acusar outros candidatos? Tem, mas 20% do tempo, 80% do tempo você está falando de si mesmo. Um pouquinho do tempo você fala algo de outro. Mas não é só falar de outro, ele tem que falar de si. Estava indo muito bem quando ele falava de si. Então, como eu disse, foi esse negócio do soco, o negócio do laudo falso, o negócio de falar de outros candidatos. Eu acho que é isso, pedir pix também, tava esquecendo. Então, é isso aí. Vou ficando por aqui com esse react. Valeu a todos que assistiram. Igual eu falei, Pablo Marçal é um cara legal, mas ele tem que cuidar mais com quem está perto dele. Ele precisa de melhores pessoas para aconselhá-lo, para falar para ele como agir em certas determinadas momentos. Porque apesar que ele seja um cara muito inteligente tem que estar do lado de outro cara muito inteligente também, para que os dois possam se ajudar. Um possa aconselhar o outro. Um cara muito inteligente sozinho, ele acaba correndo o risco de cometer erros e ter pessoas burras em volta que, em vez de alertar ele e dizer que ele está errando, vão incentivar o erro. Porque tem ele como sendo mais inteligente. E eles não vão ter coragem de corrigir esse cara. Muitas vezes o cara que está na equipe dele podia achar que ele está fazendo algo errado, mas não tinha coragem de dizer para ele: ó, para Marçal, você está errando aqui, ó, muda e tal.
passo diferente. Não tinha coragem, porque se coloca numa posição inferior, como se ele fosse ali o mais inteligente e não pudesse errar. Infelizmente, às vezes a gente comete erros e tem que ter alguém do lado da gente para ter essa força, essa coragem de falar pra gente o que a pessoa acha e não ficar achando que tá tudo certo só porque você é quem você é. Então acho que o que faltou pro Pablo Marçal foi alguém inteligente do lado dele para aconselhar ele e não deixar ele fazer os pequenos erros que ele teve. Mas é isso, valeu, é nóis, tamo junto, até o próximo react. Vou estar reagindo sobre outros casos aí essa semana, então tamo junto, é nóis.